Olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus, é bom continuar a partilhar contigo estes ensinos que nos falam sobre a morte e aquilo que acontece depois que a pessoa morre, se é que acontece alguma coisa, porque só vai acontecer muito tempo mais tarde. Eu convido a que partilhes com os teus amigos os nossos links, tanto dos nossos canais YouTube ou Facebook, ou então o link da Rádio Tranquilidade, para que outras pessoas possam conhecer também um pouco mais da Palavra de Deus. Faz isso, vais ver como isso te faz bem também. Antes de começarmos, e como eu tenho vindo a fazer nos últimos dias, eu gostaria de dizer-te que este vídeo ou áudio que tu tens através da Rádio Tranquilidade é apenas um resumo do tema semanal deste nosso manual de estudo que nos acompanha durante 3 meses. Não é um comentário àquilo que foi escrito, é apenas um resumo, procurando ser fiel ao autor do manual. Por outro lado, o tema é muito extenso, para resumirmos em 12, 13, 14 minutos. Por isso eu convido-te a acompanhes o manual e que vejas todos os textos bíblicos que estão referidos ali para que melhor possas compreender este tema. Na semana passada nós vimos como a Bíblia, através da sua mensagem, acaba afetando todos os aspectos da nossa vida, quer físico, mental, intelectual, espiritual ou mesmo social. E isso prepara-nos para o nosso encontro com Jesus quando do seu retorno. No tema desta semana nós iremos falar sobre o juízo. Quando acontecerá, como será que existe mais do que um juízo ou julgamento? Tanto o Novo quanto o Velho Testamento referem à existência do juízo. A Bíblia toda ela não podia ser mais clara. Deus afirma que a justiça que tanto falta aqui e agora no nosso tempo virá um dia de uma forma definitiva para todos os seres humanos. Paulo refere exatamente isso no texto base do nosso tema, onde ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 10, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para cada um receber segundo aquilo que fez de bem ou de mal enquanto vivia na terra. Deus é muito claro, todo ser humano comparecerá. Esse julgamento será um julgamento absolutamente justo, pois Deus é omnisciente. Deus conhece todas as coisas, todos os nossos atos, todas as nossas intenções, todos os nossos pensamentos. Conforme diz Eclesiastes no capítulo 12 e no verso 14, de facto Deus pedirá contas de todas as ações, mesmo quando feitas às ocultas, sejam boas, sejam más. Jeremias reforça esta mesma verdade no capítulo 17 e no verso 10 do seu livro, onde ele diz: eu, o Senhor, penetro no íntimo do homem e examino o seu coração. Dou a cada um segundo o seu procedimento, conforme as suas ações. Conforme diz o texto base, todos os seres humanos serão sujeitos a juízo, para que Deus determine aqueles que têm direito à salvação ou à condenação eterna. O veredito que será emitido é determinado pela nossa vida presente, por aquilo que nós fazemos aqui, hoje, agora. É baseado na nossa relação com Deus e nos resultados práticos dessa mesma relação. Essa relação com Deus deve ser baseada na aceitação da sua graça, a fim de nós podermos ser justificados pela fé no sacrifício de Jesus. E tendo, enfim, como resultado a prática das mesmas obras de Jesus, as mesmas obras que Jesus praticava, conforme vimos a semana passada. Vê como João descreve esse julgamento em Apocalipse, no capítulo 20 e nos versos 11 a 13. Diz ele: depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então abriram-se os livros e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesses livros, segundo as suas obras. E depois no verso 13, o mar entregou os mortos que possuía, a morte e o abismo entregaram também os seus mortos, e cada um deles foi julgado segundo as suas obras. Podemos dizer que temos oportunidade de escolher o nosso veredito, o veredito que nos será lido, por assim dizer, aqui e agora, com a nossa aceitação ou não da vontade de Deus.
olhando para a Bíblia, nós podemos dizer que existem na realidade 3 julgamentos ou 3 juízos, porque passarão ou em que intervirão todos os seres humanos. O julgamento pré-advento, o juízo milenar e o juízo executivo. O juízo pré-advento, como o próprio nome diz, ocorre antes da segunda vinda de Jesus. Será um julgamento universal de todos os seres humanos que existiram ou que existem sobre a terra no momento da segunda vinda de Jesus. Esse julgamento determinará quem são os mortos que devem ressuscitar para subirem com Jesus e quais os vivos que subirão juntamente com os mortos ressuscitados ao encontro de Jesus nos ares, conforme diz Paulo aos Tessalonicenses. Os textos que podes consultar sobre este tema são muitos, conforme o nosso manual de estudos. Mas aquele que melhor resume o juízo é o de Apocalipse, no capítulo 11 e no verso 18, onde diz, o autor, onde diz João, os povos enfureceram-se, mas esta é a hora da tua ira. É o momento de julgares os mortos e de recompensares os profetas, teus servos, os teus santos e os que te respeitam, tanto grandes como pequenos. Chegou o momento de destruires aqueles que destroem a terra. Repara que o texto tanto fala no julgamento dos mortos, quanto daqueles que destroem a terra no momento presente. Como essas pessoas não estarão presentes fisicamente nesse julgamento, em que se baseará então ele? Que instrumentos servirão de base ao processo? Podes tu perguntar. O livro de Apocalipse dá-nos a resposta. Vê o que diz o capítulo 20 e o verso 12. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então abriram-se os livros e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras. Isso mesmo. O julgamento será baseado no registro dos atos dos seres humanos. Todos os atos que nós praticarmos. Como dissemos antes, a base desse julgamento será a atitude do ser humano para com Deus, a aceitação ou não da sua vontade e a sua obediência ou não à vontade de Deus. Repara no que diz Apocalipse 14 e no verso 7. Ele proclamou com voz forte: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. É isso. A verdadeira adoração significa obediência a toda a vontade de Deus. Como dissemos, este juízo determinará os que se salvarão, os que subirão com Jesus quando ele regressar ao céu, portanto, quando ele voltar, virá a segunda vez à terra e regressará ao céu quando da sua segunda vinda. Em Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 5 e 6, vamos ver o que acontece a seguir. Diz: os outros mortos não voltarão à vida a não ser depois dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E continua no verso 6. Felizes e santos os que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem qualquer poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e hão de reinar com ele durante 1000 anos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, diz o que acontecerá durante esses 1000 anos. Vê aquilo que diz o capítulo 6 e os versos 2 e 3. Não sabem que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo vai ser julgado por vosso meio, como é que não são capazes de resolver pequenas questões? E depois continua no verso 3. Não sabem que nós até havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas deste mundo? Este será o segundo julgamento, o chamado julgamento milenar, porque vai decorrer durante 1000 anos, os 1000 anos depois da vinda de Jesus. O que acontecerá então durante esse julgamento? Vê o que diz João, em Apocalipse, no capítulo 20 e no verso 12. Diz ele: vi também todos os mortos. Vamos voltar a ver o mesmo texto que já vimos também. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então abriram-se os livros, um outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras.
Durante este julgamento, Deus mostrará aos que se salvarem, aqueles que subiram com Jesus, o porquê de outros não se terem salvo. Muitos que até eram, aos seus olhos, considerados aptos à salvação, não se salvam. Como se Deus se desse a julgar perante as pessoas que se salvaram. Pessoas que reconhecerão então a imparcialidade de Deus e a quantidade de vezes em que Deus trabalhou junto dessas pessoas e elas não quiseram. Por fim, temos o juízo executivo. Juízo esse em que Deus executará a sentença final sobre todos os que não fizeram a sua vontade. Esse juízo ocorre durante os 1000 anos que nós vimos atrás. Ocorre depois dos 1000 anos que nós vimos atrás. Encontramos a descrição desse juízo no capítulo 20 e nos versos 7 a 9 do livro de Apocalipse, onde diz: passados os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá para enganar as nações dos 4 cantos do mundo, para enganar Gog e Magog e reunir toda a gente para a batalha. São tão numerosos como a areia do mar. E depois diz no verso 9, subiram a planície e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, mas Deus enviou fogo do céu que os devorou. Tudo o que Deus podia ter feito para salvar a humanidade de se perder eternamente, Ele fez, mesmo com grande custo para si. Os que estão perdidos acabaram por fazer escolhas que os conduziram a este fim. Repara no que Ellen White diz sobre este estranho ato de Deus. Diz ela num livro chamado Manuscript Releases, no volume 12, na página 208. A bondade e a longa clemência de Deus, a sua paciência e misericórdia exercidas em favor dos seus súbditos, não o impedirão de punir o pecador que se recusou a obedecer aos seus requisitos. Não compete ao homem, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas pelo grande sacrifício que ele fez ao dar o seu filho para morrer pelo culpado, dado que a sua lei era imutável. Dizer a Deus o que ele deve fazer. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja Deus, pois Ele, como nosso juiz justo, tomará a decisão justa de conceder a imortalidade aos justos e a destruição eterna aos ímpios. Estes serão os 3 julgamentos. Em qual deles tu vais participar ativamente? Ou em qual deles tu serás julgado e sendo aceite ou sendo condenado? Pensa nisso. Que Deus possa ajudar e me possa ajudar a mim a fazer aqui e agora a melhor escolha. Obrigado, querido Deus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque nos dás a oportunidade de poder fazer parte daqueles que serão salvos desde que nós obedeçamos à tua vontade. Ajuda esta amiga, este amigo, para que ele possa fazer a melhor escolha, tendo em vista já não só a vida aqui nesta terra, mas também a eternidade. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém. E a semana que vem nós encontrar-nos-emos aqui para vermos a última lição destes 3 meses. Tem como título Novas Todas as Coisas. O que é que Deus tem preparado para aquelas pessoas que ressuscitarem? O que é que Deus tem preparado para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar? Para a semana nós vamos descobrir isso ao estudarmos a última lição deste nosso tema que nos fala da morte e daquilo que acontecerá, neste caso, depois da morte. Um abraço e até para a semana.